O desenvolvimento do mundo. Pensemos por um instante no desenvolvimento abstraindo a divisão do mundo em unidades políticas independentes entre si. O mundo como um todo seria um país desenvolvido? Em 2017, a resposta seria não, pois o patamar de renda, pelo critério de poder de compra, era de $17.500 na média geral. Eram tidos como desenvolvidos, em 2017, países com pelo menos $30.000 de renda per capita. Para a história, a hipótese país único não existe, nunca existiu. Mas a história pode responder à pergunta: que parcela da humanidade, independentemente de lugar de residência, teve acesso em cada tempo a uma quantidade razoável de bens e serviços, bom grau de instrução, boas condições sanitárias, socorro eficaz em casos de doença e acidentes pessoais? Dito de outra forma, que parcela da humanidade, ao longo do tempo, teve acesso ao que o nacional de um país desenvolvido tem hoje, descontadas as restrições tecnológicas do passado? Essa pergunta pode nos responder algo a que geralmente se presta pouca atenção: como se desenvolveu a economia global e como e quando esse desenvolvimento conseguiu incluir parcelas crescentes dos viventes sobre a Terra. Se tomarmos como critério para separar países desenvolvidos de não desenvolvidos uma renda per capita de $30.000 pelo poder de compra, deixaremos de fora, em números de 2017, Polônia, Hungria e Rússia, e incluiremos Guiné Equatorial. Ora, o extrato mais baixo de renda da Polônia terá um padrão de vida superior a pelo menos 90% dos habitantes da Guiné Equatorial, evidenciando que nosso critério não é perfeito, mas ainda é o critério mais factível para fins de comparações. O critério IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, tende a causar distorções mais acentuadas, até porque não foi feito para medir desenvolvimento econômico. Para fins de saber se alguém é bem-sucedido economicamente, conta mais saber quanto patrimônio estimável em dinheiro tem esse alguém do que como vive. Pois bem, se tomarmos esse critério, temos que das 7,5 bilhões de pessoas, pouco mais de 1 bilhão delas vive em países desenvolvidos. A parcela dos viventes globais desfrutando de pleno desenvolvimento, porém, deve chegar a pelo menos 1/3 da população total, pois, tirando o caso da Guiné Equatorial, em que a riqueza produzida no país é altamente concentrada, numa proporção inimaginável mesmo para os países de maior concentração de renda a outros, boa parte dos habitantes de China, Brasil, Rússia, México, Tailândia e muitos outros desfruta de renda e padrões de vida, potencial e efetivo, equivalente ao de um cidadão de renda média dos países desenvolvidos. Algumas cidades chinesas, brasileiras, russas, mexicanas e tailandesas, se tomadas isoladamente, poderiam ser classificadas como desenvolvidas. Esse 1/3 a que nos referimos atende a outro critério relevante: inclusão. A quase totalidade dos mais de 1 bilhão de habitantes dos países desenvolvidos está incluída em relações econômicas e indicadores educacionais e sanitários que atendem a critérios básicos de desenvolvimento econômico e social, digamos assim. Boa parte, se não a maior parte, dos habitantes dos países de renda média, como o Brasil, também o está. Seguramente é possível estimar que pelo menos 1 bilhão de chineses já tenham acesso a condições básicas para que os consideremos não só incluídos em cadeias econômicas modernas e complexas, como a instrução e condições básicas satisfatórias. Na Nigéria, entre os países de renda baixa, pelo menos alguns milhões de indivíduos desfrutam de um padrão de vida, incluindo o círculo próximo de suas relações e vizinhos, que os coloca nos critérios que utilizamos para incluir os 1 bilhão de chineses. Em termos de inclusão,
Com um pouco de tolerância na questão sanitária ou no quesito instrução, podemos mudar nossa estimativa de desenvolvimento de 1/3 para 2/3 dos viventes globais. A costureira de uma indústria de confecções têxteis de Dhaka, Bangladesh, provavelmente tem problemas com condições sanitárias e possivelmente careça de um nível de instrução maior. Ela tem um salário muito baixo e uma jornada de trabalho estafante, mas sem dúvida está incluída em uma complexa cadeia econômica. Ela não é parte de uma economia de subsistência, estanque e isolada. As roupas que ela costura frequentam vitrines em lojas de Chicago, Lisboa e Taipei. Segundo estimativas recentes, a produtividade dela já é de 50% da de um trabalhador americano no mesmo setor. Se o salário dela é uma fração ínfima do salário do americano, é porque a produtividade geral dos fatores em Bangladesh ainda é muito baixa. O que se aplica a ela não se aplica à maior parte da população de seu país. Mais de 60% do povo local ainda vive no campo, a imensa maioria empregada em culturas de subsistência. Esse é aproximadamente o quadro atual. Qualquer regressão na história apresentará um quadro pior, em geral tão pior quanto mais regredirmos no tempo. Em 1950, por exemplo, boa parte da população francesa não tinha acesso a instalações sanitárias que hoje teríamos como básicas. A França do pós-guerra, conquanto permanecesse uma potência econômica, não era subdesenvolvida. Mas afirmar que era plenamente desenvolvida seria desconsiderar as privações de seu povo. A França era um país em desenvolvimento se utilizarmos um conceito atual. Coreia do Sul, Taiwan e Singapura eram ainda pobres. Os Estados Unidos eram desenvolvidos, mas o padrão de vida de boa parte da população dos Estados do Sul não passaria em critérios atuais mínimos de desenvolvimento. Mais da metade da população global estava empregada em atividades de subsistência, alijada de cadeias econômicas complexas. Eram analfabetos e suas condições sanitárias eram insatisfatórias, não tinham água tratada encanada e conviviam com o esgoto doméstico não tratado. No Brasil, 64% dos domicílios eram rurais e a maior parte deles se ocupava de atividades de subsistência, produzindo pouco ou nenhum excedente. A moderna Revolução Verde, em 1950, empregava parte pequena da população rural global. População rural numericamente superior à urbana, então. A Revolução Industrial, naquela altura, produzia artigos que a maior parte dos viventes não podia comprar, pois a eles não chegava. Em chegando, não teriam renda para adquiri-los. Sim, quase todos se vestiam e o faziam com tecidos produzidos em grandes indústrias, mas não se tratava, na maior parte dos casos, de consumo direto. Governos, chefes tribais e fazendeiros levavam tecidos e confecções até eles. Se retrocedermos a 1800, não havia nenhuma nação desenvolvida pelos critérios de renda, nível de instrução e facilidades sanitárias da maior parte de seus nacionais. Algumas poucas cidades, isoladamente, poderiam preencher tais critérios. Se, no entanto, regredirmos ao ano 200 depois de Cristo, podemos admitir que os estimados 1 milhão de habitantes da cidade de Roma, descontadas as restrições tecnológicas do tempo, tinham uma boa vida. O sistema de aquedutos e esgotos de Roma garantia a todos um padrão de saneamento básico que ainda hoje não chegou a boa parte da população global, e os moradores de Roma eram parte de uma economia complexa, a mais avançada daquela época. O resto do mundo de então tinha mais a oferecer do que no tempo dos primeiros humanos, mas incomparavelmente menos do que o mundo atual. A trajetória do desenvolvimento econômico global é a busca constante pelo enfrentamento da escassez, por um lado, por outro, pela inclusão de parcelas crescentes da população nos resultados positivos dessa busca.
Alguns países o conseguiram, outros, como o Brasil, evoluíram muito. Apenas 15% de nossa população segue rural, metade dela produtiva para além da subsistência. Alguns ainda têm um longo caminho a percorrer. A trajetória nunca foi linear. Em 500 depois de Cristo, nenhuma cidade tinha o que Roma tivera em 200 depois de Cristo. Porém, vivemos no melhor cenário já havido, o que vale para o mundo e para o Brasil. Pensemos a história do desenvolvimento no mundo e no Brasil sob outro prisma. Uma pergunta fundamental em economia é: num grupo de X pessoas, quantas têm de trabalhar para alimentar o grupo? No auge do Império Romano, essa proporção devia ser algo como 1:2, considerada a população em idade ativa. Ou seja, metade da população se ocupava de produzir alimentos, ou caçar, ou pescar, ou coletar, para que ela própria e a outra metade pudessem estar bem alimentadas. Para cada pessoa liberada da preocupação de buscar comida, surgia um artesão, um pedreiro, um escriba, um guerreiro, um minerador, um inventor, um artista. Ressalvadas as limitações técnicas do tempo, pessoas e máquinas passavam a alimentar uma economia além, muito além, da subsistência. Nas tribos germânicas, que mais tarde formariam estados e dominariam o antigo território imperial, essa proporção era quase de 1:1. Eventuais excedentes davam para separar alguns homens para a tarefa de guerreiros quando se impunha a necessidade da guerra. Como aprendessem algumas coisinhas no convívio com os romanos, os novos reinos bárbaros, aos poucos, puderam se dedicar a múltiplas atividades. No século XII, fundaram as primeiras universidades. No XIV, tinham diversas cidades de economia interna complexa, abrigando luxo e arte. Cidades dedicadas ao comércio de longa distância, distância vencida por maiores e melhores embarcações. Com acesso progressivo a produtos e tecnologias da Eurásia e do norte da África, podem oferecer manufaturados de ferramentas a trajes de lã a outros povos em troca de comida, especiarias e outras manufaturas. É um jogo de ganha-ganha, o jogo das trocas, do comércio, com o poder de liberar mais e mais pessoas para novas atividades, pois a produtividade do setor responsável pela alimentação cresce. Quando Portugal revela os caminhos para o acesso a todas as sociedades de então, em 5 continentes, passa a haver fartura de especiarias e luxos orientais imediatamente. O interesse maior dos europeus, no entanto, é pelo ouro, a moeda dos bárbaros, com a qual se podia comprar toda a comida de que se necessitasse e muito mais. Podia-se armar exércitos, erguer cidades e palácios, cercar-se de todo o luxo que o século XVI tornava disponível. Quem tivesse ouro, ou prata, outro metal moeda, teria súditos e serviçais dispostos a remir seus mais caros desejos, teria poder e glória. Portugal não encontrou ouro ao devassar seus muitos territórios, mas logo criou um sistema extremamente eficiente de produzir açúcar. A Europa já conhecia o produto. Contudo, os portugueses aperfeiçoaram os métodos de produção e encontraram terras mais propícias ao cultivo da cana da qual era extraído: Madeira, São Tomé, Pernambuco, Bahia. Era tão produtivo que Celso Furtado estima que a alimentação e a remuneração, nem todos eram escravos, dos envolvidos diretamente naquela agroindústria não representava mais do que 5% da receita obtida com o produto final. A primeira Revolução Verde começava ali e terá sua máxima expressão numa terra chamada Brasil. Outras perguntas inquietavam os povos. Para vestir adequadamente um grupo de X pessoas, quantos trabalhadores são necessários? Muitos, até que os ingleses criassem teares mais eficientes, movidos pela máquina a vapor. A seguir, numa terra chamada simplesmente América, imigrantes ingleses e descendentes destes dariam início às imensas e muito produtivas plantações de algodão, substituto vantajoso
para a lã e para o linho. A produtividade agropecuária aumentou continuamente, liberando mais e mais braços para adicionar valores outros à economia. O mesmo se deu aos saltos com a produtividade da indústria. Por fim, teríamos a máquina a vapor embarcada em locomotivas ferroviárias e navios. Depois, o motor de combustão interna, decuplicando no espaço de 2 gerações, se muito, a capacidade de transportar alimentos e produtos outros a grandes distâncias com rapidez, a um custo muito menor em relação ao lombo do burro e à navegação à vela. O acesso à informação, ao conhecimento, graças à telegrafia, à telefonia e à radiofonia, venceria instantaneamente qualquer distância. A combinação de tão fantásticas evoluções na agropecuária, nos transportes e na indústria resultaria numa era de fartura jamais imaginada em milhares de anos de andanças e experiências humanas sobre terras e mares. Restava apenas levar as maravilhas proporcionadas por tal evolução a todos. As nações que o conseguissem seriam as mais ricas. A medida não era mais quantas pessoas são necessárias para alimentar uma sociedade, mas que proporção de determinada sociedade seria parte do acesso a riquezas tão fabulosas e a liberdades com as quais os gregos, inventores da democracia, jamais sonharam. O ouro e a prata não são mais tão importantes. Sim, seguem com um elevado poder de compra, recorde até por estes dias, mas há bens mais preciosos, como o domínio das novas tecnologias. A Espanha, quem primeiro encontrou ouro e prata no século XVI em maior abundância, empobreceu tão logo se esgotaram as minas, acabando por não reter nada do acumulado, enquanto via sua produção interna regredir a um estado de miséria anterior ao tempo dos grandes descobrimentos. Como registrou Montesquieu, a Espanha agiu como aquele rei insensato que pedira tudo que tocasse se convertesse em ouro, e foi obrigado a voltar aos deuses para rogar-lhes que acabassem com sua miséria. Perdeu seus imensos territórios, que, alijados por ela das evoluções técnicas de 3 séculos, penaram sem muito sucesso para encontrar caminhos próprios à participação na prosperidade geral. Somente quando os antigos rivais pela conquista do mundo, agora reunidos no mercado comum europeu, antecessor da UE, lhe abriram as portas e lhe estenderam as mãos, o outrora orgulhoso reino espanhol pôde dar ao próprio povo o que seus insuficientes ou equivocados esforços lhes negaram. Portugal, tendo começado isso tudo, perdeu o monopólio da técnica agroindustrial que criara. A concorrência aprendeu a produzir açúcar, aumentando-lhe a oferta, assim deprimindo-lhe o preço. Acabou encontrando ouro, na mesma terra chamada Brasil, onde também viu diamantes. Pôs de lado outros projetos e empreendimentos, de tal modo que, quando esgotados ouro e diamante, tinha de começar tudo de novo de um ponto de partida atrasado em relação a outras nações, que, a propósito, acabaram ficando com todo o ouro. Em troca de quê mesmo? Logo, cabisbaixos, se separaram as 2 partes da mesma nação, Brasil e Portugal, ocupados em descobrir em que erraram, enquanto enormes parcelas de suas gentes regressavam à economia de subsistência. Tudo que sobe um dia cai. Podem os povos se acomodar. Pode a elite que leva a sociedade ao ápice por seus méritos querer, na próxima geração, que as coisas permaneçam em família, como ocorreu em Veneza. Pode haver deslumbramento com riquezas naturais, como se deu com a Espanha, ou algo à procura de uma explicação, como a queda do Império Romano. Não é uma lei, é o observado até aqui. É possível que daqui a 10.000 anos, uma das civilizações de sucesso de hoje siga na condição, talvez a Suíça, quem sabe. Mas nem tudo que cai terá sua vez, ou sua vez novamente. Como há bebês que não chegam à idade adulta, em muito maior proporção há sociedades que fracassam sem nunca terem conhecido o sucesso e, uma vez fracassadas,
Será uma bênção se encontrarem a condição de vassalo de uma sociedade próspera e por ela serem absorvidas vivas em vez de simplesmente desaparecerem sem deixar vestígios. A história as coleciona, mas nem o registro histórico estará garantido. Uma sociedade tão extraordinária quanto a brasileira não desaparecerá tão fácil. Conheceu o sucesso, ensaiou recuperá-lo e um dia, talvez, como Portugal, possa percorrer um caminho redentor. Nota 1. Segundo estudos de diversos economistas, compilados por Paul Krugman, a produtividade geral dos fatores é determinante para o nível de salários livremente determinados em dado país. A produtividade da mão de obra só conta como componente da produtividade geral. É fácil de explicar. Onde a produtividade geral dos fatores é alta, a maior parte da população está empregada e está disposta a aceitar um novo emprego somente a partir de determinado patamar, tão elevado quanto for elevada a riqueza do país, resultado, via de regra, da elevada produtividade geral. Onde é baixa, como em Bangladesh, se alguém considerar pouco receber $50 por mês para trabalhar 10 horas por dia, haverá centenas de pessoas na porta da fábrica interessadas em tomar seu lugar, pois $50 é mais do que o nível da subsistência em seu país.